A atual população carcerária no Brasil, aproximadamente, a gente vai conferir isso aqui, são de 650 mil presos. Desse total, 34% são presos provisórios. Ou seja, eles não foram condenados por ninguém, nem na primeira instância. E nem estão aguardando recurso, que está lá provisoriamente. Né? Vamos dar uma olhada. A libertação do ex-ministro José Dirceu provocou debates nas redes sociais. E um dos argumentos utilizados pelos críticos é de que há milhares de presos no sistema penitenciário que já foram condenados num tribunal de primeiro grau e aguardam recurso na segunda instância. Porém, diferente do ex-ministro, continuam atrás das grades. Um levantamento feito pelo Departamento Penitenciário do Governo Federal, divulgado em 2014, informava que havia 250 mil detentos sem condenação em qualquer instância. Em janeiro, um outro balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça revela que 221 mil presos, ou seja, 34% da população carcerária, são presos provisórios, o que quer dizer que estão na mesma situação do ex-ministro José Dirceu. A manutenção destes presos na cadeia custa aos cofres públicos por ano quase 6 bilhões e meio de reais. Isto quer dizer que cada preso custa, em média, R$ 2.400 por mês ao contribuinte. Para efeito de comparação, este valor é superior ao piso salarial nacional dos professores, que é de R$ 2.300, e próximo dos R$ 2.700 que o governo gasta para manter cada aluno na rede pública de ensino. De acordo com o CNJ, 29% dos presos provisórios são acusados de tráfico de drogas, 7% de furto e 4% de receptação. A longa duração dos processos judiciais é apontada como um dos motivos do aumento do número de presos provisórios, o que acaba ajudando a manter a superlotação das cadeias e favorecendo as facções criminosas. Em Pernambuco, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça contabilizou que um preso provisório aguarda, em média, 974 dias, ou cerca de 2 anos e meio pelo primeiro julgamento. E muitos destes presos ficam encarcerados por longos períodos sem necessidade, pois, segundo uma pesquisa feita pelo IPEA, 37% deles acabam absolvidos quando são julgados. Bom, gentilmente conosco está o Procurador de Justiça, o Dr. Pedro Giuliotti. Pedro, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Pedro, e aí, o que faremos com essa quantidade enorme de pessoas que se encontram nessa situação que você viu aí na reportagem? Bom, ninguém que está preso hoje, ninguém que está no sistema penitenciário não deveria estar. Há um filtro muito grande. Então, o indivíduo, a pessoa só vai presa no Brasil hoje se ela tiver uma pena superior a 4 anos. Tem uma série de benefícios previstos na lei e que evita que a pessoa vá presa, porque a prisão é um mal, mas é um mal necessário. Então, ninguém que está preso hoje está por um motivo que não seja necessário. Então, nós temos pessoas presas por roubo, por tráfico, por crimes violentos, que passaram por todo esse filtro. Existe um filtro, sursis, medidas provisórias, penas restritivas de direitos, que impede que o sujeito vá preso. Se ele está preso, é porque ele cometeu... Tem uma razão de estar preso. Tem uma razão que está... É uma ameaça à sociedade? Ou não? É uma ameaça à sociedade, porque ele solto, ele coloca em risco a sociedade. E hoje tem as chamadas audiências de custódia. Toda pessoa que é presa, ela é levada imediatamente para um juiz de direito. Então, o juiz avalia se essa prisão é necessária ou não. Na verdade, nós temos um índice de reincidência muito grande, nós temos um número muito grande de presos, nós não temos estabelecimentos prisionais suficientes, os estados não investem no sistema prisional. Não dá voto, isso aí não dá voto. Não dá voto, não dá voto. A questão da execução penal não é nem considerada como prioridade no âmbito do Ministério Público, nem sequer do âmbito do Poder Judiciário. Então, a questão que me parece é falta de investimento. Essas pessoas que estão presas porque deveriam estar presas, porque passaram por todo esse filtro, toda uma série de benefícios que existem na lei que evita que a pessoa seja encarcerada. Agora, Pedro, há também, de certa forma, um sentimento cultural na população, né? E dizer o seguinte, estou sendo ameaçado de um jeito, a polícia tem que prender esse cara. Quer dizer, você tem que estar preso e tal. Às vezes ameaça uma comunidade, às vezes as pessoas sabem que ele faz tráfico de droga. Não há dúvida. Hoje a sensação de insegurança é muito grande. Nós temos problemas seríssimos na periferia de São Paulo, locais em que são
a população paga pedágio, eu tenho absoluta certeza que se prende muito menos do que deveria se prender. Hoje se faz vista grossas para muitos delitos. Mas porque também não tem prisão suficiente, como você falou agora há pouco. A nossa proposta, eu faço parte do movimento do Ministério Público Democrático, nós fizemos uma proposta de 10, nós encaminhamos 10 propostas a respeito para solucionar essa questão do sistema prisional, porque para nós o sistema prisional está falido. A continuar dessa forma que está hoje, nós vamos ter problemas no futuro. Essas rebeliões que ocorreram nos presídios do Nordeste, toda a questão do presídio do crime organizado, isso está enraizado no sistema prisional. Se o Congresso Nacional, se os nossos políticos não tomarem uma providência imediata... Agora, qual é a providência que tem que ser tomada, Primeiro, precisa mudar a legislação. Mudar a lei? A lei precisa ser alterada. A lei é fantástica, a lei é muito boa, a lei de execução penal. Só que ela não é aplicada na prática, Heródoto. Nós temos lá um regime aberto. Está previsto na lei que o preso deve ficar em regime aberto. Eu te pergunto, tem regime aberto no Brasil? Não tem. Porque a lei é de 1984. Nenhum Estado construiu as casas de albergados. Nada. Não tem. Nada. Aí ele pode ir para a casa dele. Pode ir para a casa dele. A presa no regime aberto é cumprindo em casa. São Paulo, que tem a maior população de regime aberto, carcerária, onde estão os presos de regime aberto? Em casa. A legislação prevê um regime semiaberto que deveria ser cumprido em colônia agrícola, industrial e similar. Foram construídas essas colônias? Não. Onde estão os presos do regime semiaberto? Estão na rua, trabalhando fora. Essas famigeradas saídas temporárias. O que são as saídas temporárias? Os presos que estão no regime semiaberto, a cada dia das mães, dia dos pais, o preso que está no semiaberto, ele pode sair 5 vezes por ano do presídio. E o Estado definiu as datas, dia das mães, dia dos pais, ano novo. Ele não precisa necessariamente ter mãe ou ter pai. Ele sai nessa data. Foi uma forma que o Estado criou para organizar. Esses presos do semiaberto, na verdade, eles saem nessas datas e eles acabam levando informações do crime organizado para as pessoas que estão na rua. Eles são um elo de contato do crime organizado no presídio com a população. Substitui o celular. Substitui o celular. Agora eu lhe pergunto por que existe essa saída temporária. Essas saídas temporárias foram criadas para que esses presos que estivessem em colônia agrícola, industrial ou similar, tivessem contato com a sociedade, buscassem... Com a sua própria família. Com a sua própria família. Uma ressocialização, é isso? Ressocialização. Só que os presos que estão no semiaberto já saem todos os dias. Não há nenhuma justificativa para que se mantenha esse semiaberto. Está previsto em lei, o semiaberto não existe na prática. Está previsto o regime aberto, não existe na prática. Existe uma série de medidas que estão previstas em lei que não existem na prática. Só está no papel. Só está no papel. Que seriam boas, mas acaba encarecendo. O ideal é que ocorre no mundo inteiro. Existe um regime só, fechado, e do fechado vai para o livramento condicional. Cumpre uma parcela da pena, 1/3, metade, dependendo da... E vai direto para o condicional. Vai direto para o livramento condicional, como ocorre nos Estados Unidos. Não vai passar por essas fases que não existem. Que não existem, encarecem, porque os estados não conseguem investir, cria aquela ansiedade no preso. Quando é que eu vou para o semiaberto? Quando é que eu vou para o aberto? E não existem vagas hoje suficientes no semiaberto. Cria toda essa ansiedade no preso. O que o Estado faz? Acaba criando soluções alternativas. Deixa o preso sair para trabalhar. Então, na sua opinião, a gente teria que ter 2 regimes, o fechado e o livramento condicional. Exatamente. Hoje nós temos um fechado superlotado, as cadeias estão superlotadas, os presos ficam em alojamentos coletivos, não tendo totalmente ociosos, não há trabalho obrigatório, não há estudo obrigatório. Então, nós precisamos construir presídios, nós precisamos modificar a legislação. Acabar com esses regimes que são tão previstos na lei e não existem na prática. Entendi. O ministro Gilmar Mendes, ele fez uma audiência pública para resolver a questão do regime semiaberto. Ouviu autoridades de todo o Brasil. Ele mesmo conclui que não existe na prática o semiaberto. Eu esperava que ele fizesse uma proposta de reformular a legislação. Mas ele cria uma solução alternativa de que o Conselho Nacional de Justiça deve controlar os presos que estão no semiaberto e aquele preso que está mais tempo no semiaberto deve dar vaga para um preso que foi promovido para o semiaberto. Ou seja, um sistema que não funciona. Essa decisão do Gilmar Mendes tem 3, 4, 5 meses, o problema do semiaberto continua aí. A saída é, vamos modificar a legislação, o Congresso Nacional, os nossos políticos precisam acordar. Tem projeto de lei para isso ou não? Tem projeto de lei no Senado, mas continua
mantendo a questão do semiaberto. Semiaberto que não existe na prática. O projeto não anda? Não anda, o projeto está parado. Então, tem um projeto de lei de alteração da lei de execução penal, mas está parado no Senado. Só que esse projeto tem os mesmos problemas, continua insistindo no regime semiaberto. Insiste. Que é adotado só no Brasil, é uma criação nossa. Eu não sabia. Como a jabuticaba, né? Mas é mais uma jabuticaba? É mais uma jabuticaba. Alguns países vizinhos acabaram adotando esse sistema, que é um sistema que não funciona. Cria expectativa, implica em o Estado investir, o Estado não vai investir. Nós precisamos investir no fechado, presídios pequenos, né? Os estados precisam investir também, exceto São Paulo, que faz algum investimento no sistema prisional. Os estados no Brasil não investem, não dá voto. A questão do sistema carcerário está sendo discutida agora porque houve rebeliões. Passado alguns 2, 3 meses, nós vamos voltar a discutir. Nós discutimos isso em períodos de tempo. Não vai acontecer novamente de ter novas rebeliões, novos problemas. Nós vamos estar aqui discutindo isso novamente, porque, infelizmente, os nossos políticos não acordam para esse grave problema que é o sistema prisional. A criminalidade está descontrolada hoje porque o crime organizado controla o crime de dentro dos presídios. As organizações criminosas controlam os presídios, lamentavelmente. Então, é um problema seríssimo. E problema de segurança, combater a segurança hoje no Brasil implica em resolver o problema penitenciário. Pedro, tá bom? Ficou ótimo. Muito obrigado. Obrigado, muito claro. Estou à sua disposição. Tenho certeza que as pessoas, acredito, como eu, entenderam muito bem. Perfeito. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Telespectadores. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado.